Muito bem, quando a gente fala em hábito, né, o que é um hábito para começar? Hábito é tudo aquilo que você faz naturalmente. Tudo aquilo que você faz naturalmente, ou seja, que você nem precisa de lembretes. Por exemplo, escovar os dentes. É uma coisa que você faz naturalmente todos os dias. Por quê? Porque já é um hábito para você. É uma coisa que você faz naturalmente e não precisa de lembretes. Quando eu falo que não precisa de lembretes, aqui tem um aspecto técnico também da organização, que é você inserir numa agenda, numa lista de afazeres, algo que você precisa lembrar de fazer. No caso dos hábitos, você não precisa inserir numa agenda ou numa lista de afazeres, porque já se tornou um hábito. No entanto, até virar hábito, você precisa de lembretes. Antes de virar hábito, você precisa de lembretes e a outra coisa é você só tem, eu em vez de só eu vou colocar você apenas tem um projeto. Por quê? Porque um projeto, ele pode ser simplesmente implementar o hábito X. Uma vez que ele esteja implementado, você finalizou esse projeto. A grande questão é, quando eu sei que um projeto foi implementado, você precisa ter esse resultado claro para que ele tenha uma métrica. Você precisa ter o resultado claro desse projeto para ter uma métrica de quando ele foi concluído. Isso aqui é fundamental. Porque senão, quando que você acha que você concluiu? E aí você pode me falar, Thais, no caso de um hábito, e aí eu vou trazer uma orientação minha que eu coloco dentro do MVO para os meus alunos e tudo mais. No meu ponto de vista, um hábito, você pode pensar no hábito mensalmente. Existem algumas pesquisas científicas que foram publicadas com base em pesquisas feitas por amostragem, ou seja, a gente selecionou 50 pessoas para fazer essa pesquisa. Uma pesquisa, quando publicada, não significa que ela é uma regra geral para todas as pessoas. Você sempre tem que avaliar a amostragem. Por isso que existem muitas pesquisas científicas sobre hábitos por aí que falam que, por exemplo, um hábito leva 21 dias para ser implementado. Mais ou menos. Porque, assim, existiu uma pesquisa que foi feita com um grupo X sobre hábitos e durante 21 dias esse grupo apresentou determinado comportamento. E aí, muitas vezes a gente lê uma pesquisa dessas no jornal ou algo nesse sentido e fica falando que leva 21 dias. Não necessariamente, né? Mas existem pesquisas, né? Algumas falam 21 dias, outras falam 60 dias, outras falam 90 dias. Por quê? Porque aquela pesquisa sobre aquele determinado hábito falou que as pessoas levaram em média 21 dias, 60 dias, 90 dias para implementarem o hábito X. A grande questão é, essas pesquisas são muito enriquecedoras, são muito úteis para mostrar para a gente que leva tempo para você implementar um hábito, ponto. Agora, existem hábitos que você pode incorporar muito rapidamente, só que aí o segredo é manter esse hábito durante mais tempo. E existem hábitos que levam mais tempo para você implementar. Isso depende de uma série de fatores e você, como um indivíduo aí, vai ter que avaliar no seu caso quanto tempo vai levar para você implementar. Se você sabe que algo para você, né, você fala assim, se eu dormir bem durante um mês, dormir 8 horas toda noite durante um mês, eu sei que eu implementei esse hábito, ou então, se eu conseguir fazer atividade física todos os dias um pouquinho, durante 3 meses, é porque eu finalmente implementei esse hábito. O fato é, você sabe que um hábito foi implementado quando você já está fazendo sempre, né, praticamente todos os dias, naturalmente. E isso pode levar mais ou menos tempo para cada um. Quando você for estimar isso como um projeto, pode ser que você queira colocar para um mês, mas depende muito do hábito. Então, assim, por exemplo, eu tenho todo mês, você pode escolher um hábito para focar. Tanto um hábito que você queira implementar ou tirar. Eu recomendo que você foque em um hábito de cada vez, porque senão, se você for focar em vários, né, foco é aquilo, você foca em uma coisa. Se você está focando em duas coisas, você já está dividindo seu foco, já não é exatamente foco, né, já ficou uma coisa difusa. Então, se você escolher um hábito para focar, e aí, por exemplo, no mês de novembro eu escolhi que eu quero praticar yoga todos os dias ao acordar. E aí, eu criei no meu caderno, que é tipo um bullet journal / planner / enfim, caderno do ano, um caderno de planejamento, eu criei ali, eu fiz uma bolinha, 30 bolinhas, referentes aos 30 dias de novembro, que aí eu pinto a bolinha todos os dias que eu pratico yoga ao acordar. E aí, para mim, ao final do mês, quando eu olho esse habit tracker, né, esse acompanhamento de hábitos do mês, e vejo que eu consegui, ao longo de um mês inteiro, cumprir pelo menos 80% daquilo, eu considero que foi um hábito implementado com sucesso. E aí eu preciso manter nos próximos meses. Então, perceba que ao implementar um hábito, você precisa definir, então, qual vai ser o prazo, definir o prazo.
né? E qual o hábito. Quando você foca em um hábito por mês, é no sentido da implementação. Depois, se você quiser manter, você pode ter mais hábitos. Então, se, por exemplo, você, no primeiro mês, você começa implementando um hábito, no segundo mês você vai implementar um novo hábito e vai manter o anterior. Então, são 2 hábitos, só que um é novo e um é manutenção. Então, perceba que ao longo, sei lá, de 12 meses, a proposta é que você implemente 12 hábitos, tá bom? Isso é bem interessante, mas você não basta implementar, você tem que manter um hábito.